Oi, gente. Hoje eu vim com mais uma receita, assim, aquela receita top. A gente precisa ter sempre a receita coringa. Uma receita muito básica, mas que é muito gostosa, muito saborosa e aqui na ateliê faz muito sucesso entre os clientes. Então, eu vou ensinar para vocês o brigadeiro brulê. Uma caixinha de leite condensado. Sempre um leite condensado de boa qualidade, bem grossinho, mais branquinho, tá, gente? Pode usar até 4% de gordura. O importante é ser um leite condensado bom. Por quê? Se tiver menos gordura, você pode acrescentar mais 10 gramas de margarina ou manteiga e vai dar bom, tá? Creme de leite também bem branquinho. Todas as minhas bases de recheio e de brigadeiro sempre vai leite condensado e creme de leite. Por quê? Todo mundo fala, Cristina, seus doces não são enjoativos. É porque, na realidade, a gente quebra o açúcar, aquele muito doce, do doce. Não fica tão doce com o creme de leite. Aí ele fica um doce mais aveludado, mais gostoso de comer. Com isso, as pessoas comem mais e vão comprar mais, é claro. Aqui eu vou colocar 5 gramas de baunilha, tá? 5 gramas mesmo. Não é essência de baunilha, é baunilha com 5 graminhas de baunilha. É baunilha mesmo, pasta de baunilha. Tem várias marcas boas no mercado, mas é que vai deixar o creme brulee com aquele pontinho pretinho, né? A receita original leva gema, eu não coloco. Por quê? Não precisa, na realidade, que a gema aqui seria para dar um pouquinho de cor e para espessar e engrossar mais rápido, mas eu acho que não tem necessidade. Corre o risco até da gema engrossar e ficar uns granulozinhos e ficar com gosto de ovo. Então aqui eu não uso, tá? É uma opção minha não usar. Depois de tudo misturado, vou ligar o fogo e dar o ponto de docinho de enrolar que eu vou mostrar pra vocês. Assim que tiver no ponto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, o meu deu uns gruminhos aqui. Aí vão perguntar, Cris, por que deu esse gruminho? Foi por causa da farinha de trigo? Não, não foi não, gente. É porque eu fiz com fogo muito alto. Aí o que eu vou fazer? Vou perder? Claro que não. Essa panela aqui, ela é ótima, fundo grosso, só que ela esquenta muito. Então, eu vou passar aqui na peneira. Fica, olha, cozinha muito mais rápido, fica um creme muito mais branquinho. E qualquer creme que você for fazer, que ele der uma engrumadinha, uma empelotadinha, ó. Só passar na peneira, que vai dar bom. E às vezes, dependendo do creme de leite que a gente usa, às vezes, quando eu vou comprar não tem a marca, é quando a gente mistura e leva pro fogo, começa a dar umas bolinhas. Não sei se aconteceu já isso com vocês. Aí a gente passa na peneira também. Então, como eu gosto de ensinar explicando tudo o porquê, aí antes que vocês me perguntem, o meu engrumou, por quê? Meu bolotinha. Meu fogo estava muito alto, tá? E a panela, ela aquece muito. Então, foi por causa disso. Mas, ó, problema resolvido, bem fininho aqui, ó. Ó, creme fininho, brilhoso, sedoso e sem nenhum gruminho. O que a gente vai fazer? Com plástico filme, ou lâmina de plástico própria para alimento, é aquele de mercado de hortifruti, sendo que é novo, não é utilizado, a gente compra a bobina, tá? Vou colocar ele aqui em contato e deixar esfriar. Esse creme você pode usar para qualquer tipo de recheio. E sim, eu usei a farinha de trigo, pode congelar? Tranquilamente, sem problema nenhum. A farinha de trigo é diferente do amido de milho, tá? Então pode usar a farinha de trigo normalmente e congelar. Vou deixar aqui esfriando para vocês, depois eu venho mostrar aqui como ficou, tá bom? Então, olha, todo porcionado. Vou colocar um pouco de açúcar aqui, olha, no prato onde eu... No caso aqui a gente faz no tabuleiro, né? Grande quantidade. Vou passar só uma vez um pouquinho de margarina na minha luva, ó. E não vou precisar passar mais, tá?
Passar no açúcar. Açúcar normal, tá? Essa placa de porcionamento, gente, ela é muito boa, agilizou muito o nosso processo de produção aqui. Só mais umzinho, né? Porque a gente experimentar depois, né? Pra ver se ficou bom. Aqui a gente ia enrolar, né? Tudo que tivesse primeiro, uma bandeja bem grande, depois a gente vinha fazendo esse processo do açúcar. Vou fazendo um pouquinho para mostrar para vocês como que fica, tá? E assim que vai com filme plástico congelar, vou usar. Tiro de um dia para o outro, coloco na geladeira ou meia hora fora do freezer, se você for usar em cima da bancada, assim, já fica legal para enrolar. Passei no açúcar. Ó, vou colocar aqui, esse açúcar aqui vai ajudar a não grudar no prato. Quando é grande quantidade, tem uma pessoa enrolando, outra passando no açúcar para agilizar o processo. Mas isso eu vou fazer especialmente para vocês. Então, olha, aqui, além de ter passado no açúcar, a gente vai colocar um pouquinho de açúcar aqui em cima para criar aquela crostinha gostosa do doce. E lembra do nosso potinho que a gente fez? Também vou criar aqui, ó, uma crostinha bem gostosa nele. Feito isso, vamos para aquele processo que eu amo. Maçaricar. O maçarico, a gente abre ele, aperta. Nunca faça virada para você, porque o fogo pode vir, né? Então aqui, ó. Eu gosto dele mais queimadinho assim, tá? Que eu acho que dá uma... Mas tem gente que gosta dele mais clarinho, ó. E aí a gente vai... Gasta cheio, então ele fica forte. E aqui eu vou maçaricar também. Eu gosto dele bem. Isso aqui poderia ser uma cocada cremosa. Já já ele vai esfriar e vai dar aquela batidinha com a colher que a gente vai ouvir. Deixa ele esfriar um pouquinho. Ele dá aquela crocânciazinha quando a gente morde. E aqui quando a gente bate com a colher, quando ele esfria. Ainda não esfriou não. Fica uma delícia esse creme brulee e esse docinho. Já tá quase sequinho já. Mas mesmo desse jeito, vocês já podem colocar na forminha, tá? Eu gosto de usar essa forminha aqui. Ó, vou pegar ele, ó, não fica quente nem nada. O açúcar que a gente coloca no prato ajuda a gente a retirar ele sem grudar. Esse açúcar a gente colocou no prato, mas a gente coloca num tabuleiro bem grande assim, ó. E pra fazer logo assim, quantidade de 100, 200, dependendo da nossa produção do dia. Vou botando a mãozinha aqui para ver se já tá frio, tá quente ainda, mas agora já começou a maravilha. Vai esfriando, ó. Perto do meu microfone aqui, ó, para vocês, gente. Ai, que delícia. Vou deixar ele esfriar mais um pouquinho para dar aquela casquinha crocante quando quer. E assim a gente finalizou, olha, esse brigadeiro brulee, que ele sai muito por aqui. É um brigadeiro muito fácil de se fazer. E com essa mesma base dá para você variar bastante.